Muitas vezes encontramos durante o desenvolvimento do projeto a necessidade de modificar a posição, tamanho ou o número de um objeto. Nesta aula vamos aprender a mover, copiar, rotacionar e escalonar um objeto em 3D. Os comandos que serão vistos no decorrer desta aula estão localizados na aba Home, no painel Modify. Podemos visualizar aqui que encontramos alguns comandos tanto de edição 2D quanto para sólidos. Neste caso aqui, não há muita diferença se utilizar um comando de edição para 2D ou 3D. Como vimos anteriormente, no caso das chanfros e arredondamentos, podemos tanto utilizar os comandos Fillet e Chamfer para contorno 2D quanto para sólidos. Então, não há tanto problema aqui em que comando utilizar. Começarei demonstrando aqui como mover um objeto da posição inicial até uma nova posição. Esta ação é feita através do comando 3D Move, ou ainda do comando Move. Mas vou utilizar aqui o comando 3D Move. Ele é muito simples de ser utilizado, bastando apenas eu selecionar o comando, selecionar o sólido, confirmar esta seleção, definir agora um ponto base, que vai ser a partir deste ponto que a nova posição vai ser determinada. Então eu posso aceitar o ponto já sugerido, que seria o ponto central da peça, ou ainda esta aresta. Selecionei a aresta, veja que agora eu posso mover para qualquer posição. Vou ativar novamente o comando e mostrar uma outra forma. Podemos ver aqui que encontramos um gizmo, que seria a tríade do sistema de coordenadas. Cada cor representa então um eixo Y, X e Z. E para mover aqui em cada um desses eixos, basta simplesmente posicionar o mouse sobre o eixo desejado, que este ficará em destaque na cor alaranjada, clicar sobre ele e mover a peça. Desta forma, o movimento será restrito àquele eixo que eu selecionei. Neste caso aqui, sempre que for posicionar num outro ponto da tela, fixa a posição com um clique com o botão esquerdo do mouse. E lembrando também que esta nova posição pode ser definida através de coordenadas. Veremos agora como copiar um objeto 3D quantas vezes forem necessárias. Para isto, eu estarei utilizando aqui o comando Copy, que pode ser utilizado tanto para elementos 2D quanto 3D. Portanto, ele já é nosso conhecido, então vou utilizar ele rapidamente aqui, sem entrar em muitos detalhes. Então eu ativo o comando, seleciono o sólido a ser copiado, confirmo a seleção, clico em um ponto base e movimento para posicionar a cópia. Veja que aqui este comando Copy já está com o modo Multiple selecionado, ou seja, no mesmo comando eu posso realizar quantas cópias forem necessárias da peça. Para sair, pressiono ESC. Veja que agora eu tenho uma nova cópia do elemento na tela. Vou excluí-la então aqui. Vale lembrar aqui que em todos os comandos de edição, sejam eles o Move, o Rotate ou o Scale, apresentam a opção de criar uma cópia nas suas propriedades. Não vamos entrar em detalhe aqui porque é basicamente a mesma forma de trabalho com os comandos em 2D, onde acessamos a opção digitando a letra C e confirmando com Enter, e em seguida posicionando a nova cópia já rotacionada ou escalonada na área gráfica.
Então, falando agora aqui em rotação, em escala, eu vou entrar agora no comando que rotaciona um sólido na área gráfica. Este comando, então, seria o 3D Rotate, que está presente aqui. Eu vou, então, selecionar este comando, selecionar o sólido, confirmar a seleção, e podemos ver aqui que uma nova tríade é exibida na área gráfica, esta já posicionada no centro do objeto. Eu vou manter ela ali, mas, por opção, eu posso estar modificando o ponto base dela em qualquer momento. Então, agora o que eu vou fazer? Selecionar em qual eixo de rotação, em qual eixo vai ser dada a rotação da peça. Pode ser o eixo Z, eixo Y, eixo X. Vou selecionar então aqui o eixo Y, clico e veja que aqui eu já consigo rotacionar o nosso sólido. Vejam aqui que eu posso então rotacionar ele visualmente ou ainda inserindo uma coordenada, um valor para o ângulo de rotação. Por fim, falarei agora do comando de escala, que aplica um fator de escala ao objeto 3D, que neste caso aqui seria o 3D Scale. Basicamente, o funcionamento dele é o mesmo no Move e no Rotate. Então eu vou ativar o comando, selecionar o sólido, confirmo a seleção e veja que aqui eu tenho já a tríade para escalonamento, o gizmo, aliás. Então, eu posso, aqui no caso vai ser um fator de escala uniforme, em que todos os eixos, tanto o X, o Y e o Z, serão movidos em conjunto. Então eu vou clicar sobre um dos lados, e veja que aqui eu posso aplicar um fator de escala de ampliação, de redução. Nesses dois casos eu posso simplesmente aplicar esse fator visualmente, como é o que eu estou fazendo aqui, ou ainda informando um valor para a escala. Feito isso, ou eu confirmo com o Enter a aplicação do comando, no caso se eu inserir o valor, ou se não, visualmente, eu simplesmente movo o mouse para aplicar o fator de escala e clico para fixar esse novo fator de escala. Bem simples, fácil e rápido. Como vimos, essas ações de mover, copiar, rotacionar e escalonar um objeto 3D é muito simples de ser feita no AutoCAD. Nós podemos tanto utilizar nessas ações os comandos próprios para o 3D, como para o 2D. Não vai ter muita diferença na aplicação deles. Então, utilize sempre estes comandos para construir a sua cena, no caso, quando estiver trabalhando com uma maquete eletrônica, por exemplo, ou então para modificar a dimensão de algum objeto, para posicionar num projeto mecânico, por exemplo, como no caso um parafuso que está fora da dimensão. Então, use sempre esses comandos para auxiliar no desenvolvimento do seu projeto.